Galera, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo, vídeo novo aqui no canal. Eu quero ser bem rápido, bem sucinto, bem objetivo. Então, se você chegou aqui, deixa o like para não esquecer no final do vídeo, tá? Se você é novo, se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta o que você acha, se você concorda ou não. O vídeo de hoje, eu quero recomendar para vocês, vocês vão entender. Ao longo do vídeo, vocês vão entender. Eu quero recomendar para vocês a leitura de Ignorância, do Peter Burke, historiador inglês. Peter Burke, Uma História Global, da editora Vestígio. Por que eu quero falar sobre essa obra aqui? Por conta de um fenômeno que vem me preocupando muito, que é crianças e pré-adolescentes coaches mirins. O que está acontecendo? Me fala. Se alguém tiver alguma teoria, alguma hipótese, coloca aí nos comentários, porque é uma parada que tem muita gente que ganha visibilidade zoando esse tipo de conteúdo de crianças, compartilhando seus conselhos, a sua mega experiência de 14, 15 anos de idade, ou até menos do que isso. Inclusive, ontem eu vi um vídeo assim, uma criança dizendo assim, o ambiente do pobre, e fala mais ou menos com essas palavras, o ambiente do pobre não te leva a um desenvolvimento. É mais ou menos o que ele quer dizer. Ou seja, ele fala isso para depois dizer que o ambiente do rico, aí sim, é um ambiente próspero, é um ambiente que leva você a se desenvolver, uma ladainha que, meu Deus, o que está acontecendo com essa galerinha? E o mais assim, que eu fico mais preocupado é que é uma galerinha que tem uma força, de influência nessa geração da mesma idade, que tem o potencial de criar a ideia na cabeça do menino, da menina, mas é mais principalmente nos meninos. Criar a ideia de que eu não preciso de estudar, eu não preciso de educação, eu não preciso fazer universidade, a única coisa que eu preciso fazer é criar conteúdo e ganhar dinheiro com isso. Cara, aí me responde isso. De onde que veio o aparelho que você utiliza? Dá vontade de falar palavrão aqui, mas não pode falar. Dá vontade de meter um filho da... De onde que veio o seu celular, querido? Onde que veio o seu iPhone? Me fala. O seu iPhone, ele foi uma luz que desceu do céu e foi enviada pelos deuses? É isso, né? O microfone que você está utilizando, de onde que veio? Foi Odin. Odin trouxe pra gente essas tecnologias. Não foi uma pessoa que foi lá, estudou engenharia de som, enfim, estudou para desenvolver essas tecnologias. E aí eu já começo falando do livro. Ele foi publicado em 2023 e agora, em 2024, eu faço a leitura dele. Isso porque eu assim, cara, eu preciso de ler o livro do Peter Burke, mas eu tenho que ler isso daqui, tal. E aí surgiu ali uma janela, eu consegui fazer a leitura. E basicamente é o seguinte, o livro Ignorância, né, ele fala assim, vou resumir isso daqui. Eu acredito que você já tenha lido ou ouvido isso daqui em outros locais, de pensadores falando sobre essa questão. E eu já vi também outros pesquisadores falando sobre isso. O momento em que nós estamos vivendo, completamente conectados, dependentes das tecnologias, e agora, cada vez mais, a gente vão sendo introduzidas, inclusive, algo ainda mais complexo, que são as inteligências artificiais. Ele coloca mais ou menos assim, nunca antes, na história da humanidade, os seres humanos tiveram acesso a uma gama gigantesca de conhecimento. E, no entanto, todo esse conhecimento é ignorado e, basicamente, a humanidade se perde em uma simples notícia falsa. A pessoa ela não tem a capacidade, estou falando de muitas pessoas, inclusive, você já pode ter sido uma delas. Eu já fui muitas vezes enganado por fake news. Repostar uma notícia e ficar puto da vida e alguém vir lá e me falar assim, e nem ter lido a notícia, inclusive. Tem isso. Não, calma, não tem nada a ver com isso, é isso e tal. Várias vezes aconteceu comigo. Então hoje, eu aprendi a não compartilhar qualquer coisa, ou compartilhar só aquilo que eu tenho total certeza. Mas eu vou repetir, em nenhum momento da história da humanidade, nunca antes os seres humanos teve acesso a tanto conhecimento. É tanto conhecimento que a gente mal consegue saber a quantidade de conhecimento que a gente tem. Se a gente fosse colocar na balança, o peso do conhecimento da humanidade hoje é imensurável, quase que imensurável. Não é infinito, mas é quase que imensurável. E mesmo assim, com tanta tecnologia disponível, tanto
rapidamente você acessa um portal de notícias, verifica uma dúvida e mesmo assim a gente continua sendo enganados. E é preocupante, é preocupante. E aqui no livro ele vai mostrando pra gente, cada capítulo ele vai mostrando um aspecto diferente do que é ignorância. Por exemplo, ignorância por gênero, por exemplo. Ignorância masculina, ignorância feminina, ignorância da ciência, ignorância política, ignorância na economia, nos negócios, ignorância dentro das empresas. Tem vários aspectos, várias facetas, né, o aspecto da ignorância. E eu desconhecia, né, que ele faz um trabalho aqui, ele fala sobre a ignorância do ponto de vista historiográfico. Por isso que em vários momentos, ele como ele é um historiador da história cultural, né, história social, então em vários momentos ele fala assim, ó, historiador social, que como se fosse uma dica, o historiador que pretende falar sobre a ignorância fulana de tal, ignorância desse aspecto aqui, né? Ele precisa se valer da história social para fazer isso e tal. Então, muitas vezes, tá? Se você tiver interesse, tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Para você entendendo ali o raciocínio dele. Porque como é um livro, primeiro, que o Peter Burke ele é um historiador, segundo, como é um livro que ele utiliza exemplos da historiografia, ou seja, ele vai pegar os exemplos da história para falar os episódios de ignorância pela humanidade, como, inclusive, grandes personalidades ou a própria humanidade, ela não aprendeu com seus próprios erros, com a própria história, inclusive. Ele fala, e aí ele vai dando algumas anedotas históricas para corroborando com esses exemplos que ele vai dando, por exemplo. Ele utiliza historiografia, fontes históricas, literatura, enfim, uma gama de exemplos que ele vai dando aqui, como a ignorância, ela sempre esteve presente, e aí o ponto que ele começa a falar sobre essa ignorância é justamente sempre do ponto ali do início da Idade Moderna para cá. Ele vai pontuando esses aspectos. Aí ele chega num ponto que eu acho bem interessante, que ele fala assim, de forma bem didática aqui, né, para pontuar aqui com vocês. Logo no início, porque logo no início do livro, ele vai fazer um exercício filosófico, né, pra gente refletir um pouquinho sobre esse aspecto da ignorância, do modo prático, digamos assim, né, no dia a dia e tudo mais. Existem dois tipos de ignorância de forma bem básica. Aquela ignorância que eu ignoro sobre um assunto, mas a partir do momento que eu descubro que eu não sei sobre aquele assunto, eu vou atrás para saber mais um pouco sobre aquilo. Nem que eu leia sobre um livro sobre aquele assunto. Eu sei pouca coisa sobre Primeira Guerra Mundial. Então eu vou lá, leio um livro, claro que eu não vou me tornar um especialista, mas pelo menos eu vou estar diminuindo a minha ignorância sobre aquele assunto, né? Eu vou estar expandindo um pouco mais o meu conhecimento sobre aquilo e diminuindo a ignorância sobre aquilo. A consciência do meu desconhecimento, da minha ignorância sobre aquilo. E existe um outro tipo de ignorância, que é aquela ignorância que você desconhece sobre aquilo e não nenhum interesse de aprender sobre aquilo. Então, assim, voltando àquele primeiro assunto, uma galera, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que está numa idade de desenvolvimento cognitivo, tecnicamente, é uma fase primordial para a formação do cérebro e tudo mais, e pá, aquela coisa toda. O que vai acontecer com essa geração que hoje fala que não quer estudar, que não quer fazer universidade? Claro, e ninguém é obrigado a fazer universidade. Mas a gente precisa entender que o conhecimento, ele é o que nos difere de outros animais da natureza. A literatura, a ciência, a poesia, e assim, a história, o próprio fato da gente pegar e escrever sobre a nossa história e ter acesso ao conhecimento do passado e a partir daí talvez aprender alguma coisa, e muitos não aprenderam, ele coloca aqui, né, muitos não aprenderam com o próprio passado, mas a gente tem a oportunidade hoje de acessar ali as redes sociais, portais de notícia, o Google, por exemplo, artigos científicos, livros, a gente pode comprar livros à vontade. E mesmo assim, há um grande desconhecimento em grande parte. E aí, a questão da ignorância, como ele utiliza apenas o aspecto historiográfico, eu senti muita falta de um ponto
da ignorância do ponto de vista psicológico, por exemplo, né? Se, por exemplo, grupos de pessoas que ignoram sobre um tal assunto, se há, por exemplo, alguma explicação cognitiva dentro da neurociência, por exemplo. Se há ignorância, ela pode ser um aspecto cultural, ela pode ser um aspecto histórico, ou então ela pode ser um aspecto, por exemplo, biológico, genético, por exemplo. Então você tem grupos de pessoas que se identificam com aquele mesmo aspecto de negar a existência de algo, e aquela negação é fruto de um processo evolutivo dos nossos ancestrais. Eu senti muita falta disso daqui no livro. Mas, como é um livro introdutório, ele traz muitas fontes, né, de onde que ele pesquisou. Porque no passado, outros pensadores, outros pesquisadores também já, né, se debruçaram sobre esse assunto, sobre a ignorância, de diferentes aspectos, inclusive. E aí, voltando à minha pergunta, o que vai acontecer daqui 20 anos, daqui 30 anos, essa geração aí, que não quer estudar, que não quer fazer uma universidade, que não quer fazer pelo menos um curso técnico, que acha que a internet, que o capitalismo, ele vai sobreviver e vai ser infinito, ad eterno? O que vai acontecer com essa sociedade? Desses jovens que não querem, né, aprender. E aí eu me lembro de duas coisas. Eu me lembro lá de um vídeo que eu fiz um tempo atrás, do Filhos da Esperança, da autora inglesa, a P.D. James, onde ela fala sobre a geração ômega. Eu gosto demais desse conceito que ela utiliza no livro dela. A geração ômega, que é uma geração, a última geração jovem no mundo, porque a humanidade do nada não consegue mais gerar novos filhos, e os mais velhos eles vão perecendo, e os mais jovens, há uma espécie de institucionalização digamos, uma institucionalização da não responsabilização desses jovens, dessa última geração, porque, né, geração ômega significa que é a última geração de jovens, ômega, última, né, palavra, última letra do alfabeto grego, então última geração de jovens. Eles serão os últimos seres humanos, né? Depois que todo mundo morrer, vai sobrar esses jovens, eles vão se tornar adultos, vão envelhecer, vão perecer, e de acordo com a obra, não há mais novos nascimentos. A não ser um, e eu não posso comentar aqui, porque senão é um spoiler. Então, o governo ali, ele tenta fazer diariamente testes de fertilidade em homens e mulheres que, dentro do critério do governo, são homens e mulheres perfeitos. Homens e mulheres que não têm nenhuma doença, jovens, inclusive, teoricamente não têm nenhum problema de saúde, então provavelmente podem ser que sejam férteis, e diariamente esses testes dão constantemente, incessantemente, testes negativos. E as pessoas que têm algum tipo de deficiência física, deficiência mental, esses grupos, eles são completamente ignorados. Ou seja, um processo eugenista, por assim dizer. Outra coisa que me lembra, para finalizar o vídeo, me lembra de um filme que, se eu não me engano, de 2005, 2006. Eu não vou lembrar agora o nome do diretor, mas vai aparecer aqui a capa dele, que é um filme chamado Idiocracia. É um livro que não... infelizmente, esse filme ele é tão crítico que ele não entrou nos streaming, mas você consegue encontrar ele aí de formas não tão convencionais. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Encontra ele facilmente aí online, né? Idiocracia, só pesquisar Idiocracia. E é um filme que, para mim, lá em 2005, né? Eu fui ver esse filme bem depois e tal, do lançamento dele. E quando você assiste esse vídeo hoje, cara, é basicamente um documentário. Basicamente você tem lá um homem branco e tal, medíocre, ou seja, na média, não é nem gênio, não é nem muito burro, não é nem muito imbecil. Esse cara, ele é convocado para participar de um teste. Ele e uma outra mulher também. Os dois são selecionados para participarem de um teste. Aí eles entram lá numa câmara, que é uma espécie de criogenia, e eles vão dormir. Eles vão ficar lá dormindo e tal, e pá. E passam-se 500 anos.
500 anos. E aí, né, aquele mundo de 500 anos antes não existe mais. Não existe mais. E quando esse cara acorda, ele se encontra em uma sociedade norte-americana, mais especificamente, né, porque a sátira é feita é uma sátira política, uma sátira social, econômica, é uma sátira do ponto de vista ali norte-americano. Então, quando ele acorda numa sociedade completamente emburrecida. Emburrecida, completamente emburrecida. Um exemplo, é tão emburrecida que os caras, eles não sabem mais agricultura. Eles simplesmente não sabem mais agricultura. A galera não bebe mais água. Eles não bebem. Por que eles não bebem mais água? Aí é aquela questão da quinta série. Eles não bebem mais água porque se a água é utilizada na privada, por que eu vou beber essa merda? Né? E aí, no lugar da água, eles bebem uma espécie de isotônico verde, uma coisa meio Chernobyl, tipo um Gatorade verde, de abacate, alguma coisa assim nesse sentido. E isso eles levam para a agricultura, por exemplo. Eles não conseguem mais plantar nada, absolutamente nada, porque eles estão regando as plantações com essa merda desse Gatorade. Aí vem o cara que acordou depois de 500 anos, que não é um gênio, nenhum agrônomo da vida, é um cara simples, um cara comum, uma espécie de arquivista, que ninguém dava moral para esse cara, era um Zé Ninguém, lá 500 anos atrás. Mas pelo fato do cara, inteligência média, ele olha para aquilo e fala assim, galera, vocês estão fazendo errado. Vocês têm que utilizar água para regar as plantações e não essa merda desse Gatorade. E aí os caras, eles ficam assim. Isso é só um ponto, tá? Tem vários outros aspectos dessa sociedade emburrecida nesse filme Idiocracia. Assistam. Cara, o que eu poderia falar, basicamente é isso. É ignorância, uma história global, Peter Burke. É preocupante. É preocupante. Eu fico extremamente preocupado porque eu trabalho com isso, eu trabalho com educação. Então, e se chegar num ponto em que não tiver mais alunos? Porque os alunos não querem mais estudar. E aí? Enfim, é isso. Eu sei que ficou um clima bem chato, mas eu tenho esperança, cara. Eu tenho esperança de que... Não sei. Eu sei que... Só sei que nada sei. Não tem melhor frase para terminar esse vídeo. Só sei que nada sei. Inclusive, ele faz uma extensa reflexão sobre essas frases. Só sei que nada sei. É isso. Finalizamos aqui o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, né? Se inscreve, compartilha. E nós conquistamos 500 inscritos. Vamos aí compartilhar para a gente conseguir mais 1000 inscritos. A meta é 1000 inscritos agora. É claro que no final do ano a gente não vai conseguir, mas a meta é 1000 inscritos. Depois mais 500, depois mais 500 e assim por diante. Então ajuda aí a gente crescer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, segue aí a gente, deixa o like e é nóis. Valeu, até a próxima.